faz de conta que nós estamos segurando o globo. Na realidade, a Fundação e os rotarianos, em particular, seguram o globo. Por quê? Porque a missão, a grande missão da Fundação e dos rotarianos é fazerem o bem para o mundo. E, inicialmente, nós gostaríamos de começar definindo um pouco o que eu entendo por Fundação Rotária. Porque, se a gente for ler lá no My Rotary, é muito maçante, é muita coisa para ler. Então, a minha definição da Fundação Rotária é muito simples. É o grande braço filantrópico do Rotary. Por quê? Porque a Fundação financia os programas, os projetos executados, realizados pelos clubes através dos rotarianos. Esta é uma definição minha. Vocês podem ir lá no My Rotary e que vocês vão encontrar. A Fundação realmente foi uma ideia do presidente do Rotary Internacional, Ars Klump, que foi presidente do Rotary Internacional em 1917. Inicialmente, ele, em vez de denominar de Fundação Rotária, ele simplesmente tentou montar um fundo de doações, e os rotarianos, de uma maneira geral, faziam as suas doações para esse fundo. Só que isso não andou. Quer dizer, realmente os rotarianos daquela época não entenderam bem a ideia do Ars Klump. Aliás, este foi um presidente que nós podemos chamá-lo de o grande arquiteto do Rotary. E em 1928 é que, na realidade, se denominou de Fundação Rotária. Então, em 1947, quando do falecimento do Paul Harris, dia 27 de janeiro de 1947, ele pediu aos rotarianos que não encaminhassem flores nem coroas no seu velório, mas sim fizessem uma contribuição para a Fundação Rotária. A Fundação Rotária tinha, naquela ocasião, $2.500 e pulou para $2 milhões. E daí? E daí surgiu a primeira ideia de montar realmente um projeto e um programa de doações de bolsas educacionais. Então, aí a Fundação Rotária praticamente financiou as 18 primeiras bolsas educacionais no mundo. Nós tivemos oportunidade, dessa ocasião, de ter um brasileiro lá, um engenheiro, o Bittencourt, que talvez o Sidney, o Ugolini, devam ter conhecido. Ele frequentou e foi presidente do Rotary Club de São Paulo. Ele recebeu uma bolsa na área de engenharia civil e ficou um ano fora do Brasil. Bom, a partir daí, em 1965, a Fundação Rotária colocou várias possibilidades de financiamento de projetos das mais diversas ordens. Não só na parte educacional, mas principalmente na parte humanitária. E aí nós tivemos aqueles mais antigos, vão se lembrar,
do subsídio equivalente, vão se lembrar do 3H, vão se lembrar de uma série de bolsas na área universitária, na área principalmente de professores, etc. Na verdade, o subsídio equivalente era um tipo de programa da Fundação, onde, a partir, o clube poderia montar um projeto de apenas $5.000 e encaminhar para a Fundação. Chegou a um ponto, em 2004, por exemplo, onde esse tipo de programa alcançou níveis impossíveis do ponto de vista administrativo. Só naquele ano tinha mais de 4.000 projetos de $5.000. Então, a partir daí, começou-se a pensar num plano de visão de futuro que ainda impera até hoje, mas o grande objetivo desse plano de visão de futuro era simplificar esse processo e as regras dos subsídios da Fundação. Realizar projetos maiores com impacto sustentável e duradouro. E ajudar mais pessoas e dar destaque à imagem pública do Rotary. E capacitar os rotarianos, proporcionando mais autonomia e flexibilidade em suas atividades e projetos. E, principalmente, colocando uma regra importante dentro dos projetos elaborados pelos clubes, que seria a colocação das 6 áreas de enfoque montado pelo Rotary Internacional, que depois nós vamos colocá-las na tela. Como funciona a Fundação Rotary? Os rotarianos fazem as suas doações ao clube, e o clube encaminha isto para a Fundação. Hoje, existe praticamente uma regra no mundo todo de que a contribuição de cada rotariano seria, no mínimo, $100. Com isto, nós temos 1.254.000 rotarianos, nós teríamos um recurso anual de, no mínimo, $125.000. Só que essas contribuições passam muito deste valor. Hoje, o capital da Fundação Rotária corresponde a mais de $1.200.000. Como é administrado esse dinheiro da Fundação? Existe o que nós chamamos de curadores dentro da Fundação. São os responsáveis pelo andamento, pelo encaminhamento, pela aplicação do dinheiro arrecadado. Nós temos 14 curadores. Dentre esses 14, temos 4 ex-presidentes, e um deles tem um mandato de 4 anos, assim como os outros curadores também. E hoje a Fundação é considerada como uma das mais bem administradas fundações
dentro dos Estados Unidos. E nós temos uma empresa chamada Charity Navigator, que é a responsável pela nota de mais de 250 fundações. E a Fundação Rotária está entre as 10 primeiras mais bem administradas dentro dos Estados Unidos. Então, essas contribuições, né, o clube responsável por arrecadar o dinheiro dos rotarianos e outras doações, ele tem que realmente escolher qual tipo de fundo que ele deverá colocar o seu dinheiro. Nós temos 3 possibilidades, e hoje nós temos a 4ª possibilidade, da colocação do dinheiro arrecadado no clube. Aí o presidente ele tem 4 alternativas. A primeira alternativa é colocar o dinheiro num fundo chamado fundo permanente. A segunda alternativa é o fundo anual de programa. A terceira é a Polio, né? A nossa campanha Polio Plus. E a 4ª agora, que são as bolsas direcionadas para a paz ou resoluções de conflitos. Essas são as 4 alternativas. Qual é a diferença delas? Uma vez colocando dinheiro na bolsa, para bolsas educacionais para a paz ou resolução de conflitos, não volta para o distrito. Colocando dinheiro na campanha Polio Plus, também esta morre aí. Quando se coloca o dinheiro no fundo anual de programa, nós temos a possibilidade, depois de 3 anos desta contribuição, retornar ao distrito. O clube arrecada, joga para o distrito, e o distrito, então, depois de 3 anos, recebe 50% daquilo que foi arrecadado. No fundo permanente, este morre, porque ele vai direto para aquilo que nós chamamos de fundo mundial. O fundo mundial é aquele que arrecada tudo. O dinheiro que vem do programa anual vai também para o fundo mundial. O programa de fundo permanente, este vai direto para o fundo mundial. O que volta são os 50% daquilo que foi aplicado no fundo anual. Então, eu sugiro que o presidente do clube, do nosso clube, aplique o dinheiro no fundo anual, porque daqui a 3 anos nós temos possibilidades desse dinheiro estar dentro do FIDUC. FIDUC é um fundo distrital de utilização continuada e que serve para financiar os 2 tipos de subsídios. Subsídio distrital, que este dinheiro é aplicado diretamente nos clubes que fazem projetos locais, projetos pequenos, e outro também para colaborar junto ao subsídio que nós chamamos de projetos globais, né? Então, este é o sistema SHARE,
O recurso entra, vai para o fundo anual, vai para o fundo permanente ou vai para a campanha Polio Plus ou para as bolsas educacionais direcionadas à paz e à resolução de conflitos. Veja bem, o Fundo Mundial praticamente fica com tudo. Ele só devolve 3 anos depois para aqueles que foram aplicados no fundo anual. O fundo permanente, só com os rendimentos é que nós podemos eventualmente aplicar em projetos. Antigamente, nós tínhamos apenas 30% do dinheiro do FIDUC poderia ser aplicado nos projetos que nós chamamos de distritais. Quer dizer, aqueles projetos pequenos que o clube faz e tal, etc., que recebe $900, $500, etc. Depende da arrecadação do distrito. E hoje isso passou a 50%. Então, nós temos só 2 tipos de subsídios para 2 tipos de projetos: o distrital e o global. O global, ele tem algumas... nós temos que observar algumas regras dentro do global. O distrital, não. O governador resolve, se ele quiser dar o dinheiro, distribuir o dinheiro com projeto, sem projeto, mas, em geral, tem que ter um projeto qualquer. Só que não há necessidade de regras. Você pode utilizar o dinheiro no distrital em qualquer coisa. Você faz uma biblioteca, você entrega uma máquina de lavar, ou então você entrega uma geladeira para um asilo, enfim. Você tem várias alternativas. Mas, no global, existem regras. E isto é extremamente importante. Primeiro, tem que observar as necessidades da comunidade. Nos projetos globais, nós temos que ver a real necessidade da comunidade, nós temos que ter um projeto visando as 6 áreas de enfoque do Rotary Internacional. Quais são essas 6? Primeiro, paz e prevenção e resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, recursos hídricos e saneamento, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização e desenvolvimento econômico e comunitário. Além disto, nós temos que ter um projeto acima de $30 mil e ter um parceiro internacional, ou de clubes ou de distritos. Não pode ser no mesmo país. Tem que ser internacional. Tem que ter sustentabilidade e tem que ter visibilidade. Então, esses são os critérios, são as regras para os projetos globais. A sustentabilidade é uma coisa que nós temos que entender. Nós vamos fazer um projeto de subsídio global. Nós temos que ter um projeto sustentável que não só proporciona soluções duradouras às necessidades da comunidade beneficiada,
e as quais podem ser mantidas mesmo depois de esgotar os fundos do subsídio. Vou dar um exemplo. Quando o Rotary, quando o nosso distrito, 4.610, através do Avenida Paulista, montou no Instituto de Ortopedia o laboratório de microcirurgia, nós investimos, naquela ocasião, $360 mil. Depois, o que aconteceu? Nós tiramos o time de campo. E o próprio Instituto de Ortopedia toca o laboratório de microcirurgia. Hoje, o Rotary e a Fundação dão uma importância imensa aos projetos direcionados à água e o saneamento básico. Tanto que nós temos uma quinta avenida hoje, é do meio ambiente, direcionada ao meio ambiente. A saúde materno-infantil também é um outro problema muito sério em alguns países, onde se tem um atendimento médico às gestantes, muito precário, e também aos recém-nascidos, que precisam ter um apoio e um tratamento muito especial. Então, precisamos ter recursos para isso. A paz e a prevenção de conflitos, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de mandar um jovem com uma bolsa na área de conflitos na faixa de Gaza. E ele, até hoje, está fazendo um trabalho excepcional lá, né? Justamente com uma bolsa visando a paz e evitando conflitos naquela região. Tratamento e prevenção de doenças, nós temos aqui grandes projetos que elaboramos, a campanha da hepatite zero, por exemplo, agora o atendimento de corona zero aos asilos, fazendo testes para o Covid-19 e, em consequência disso, os jornais não anunciam isso, nem a nossa mídia, mas o Brasil tem o menor índice de mortalidade em casas de longa duração, de permanência de longa duração, quer dizer, os nossos asilos. Nós tivemos uma taxa de 2,3, enquanto que, na maioria dos países, nos Estados Unidos, nós tivemos 25% a 40%, dependendo da região. Na Itália, chegou a 40%, na Espanha, 40%, na Inglaterra, 50%. Então, isto a mídia realmente não coloca no ar. Por quê? Primeiro, porque nós temos um entrosamento muito bom com o Ministério da Saúde. Vamos esquecer ministro, vamos esquecer. O que importa, tanto que nós temos lá a possibilidade de levantar 1 milhão de testes para a hepatite C, aqui no Brasil, tanto a B como a C. Por quê? Porque nós temos estrutura e uma capilaridade imensa no Brasil todo. Nós temos 2.500 clubes e já 640 que são cadastrados e que a qualquer momento são acionados e eles saem às ruas para testagem, né? Então, esse é um aspecto que o Rotary sempre tem que estar ao lado das autoridades, principalmente mostrando que nós somos voluntários e nós estamos aqui para servir, para melhorar a qualidade de vida das pessoas das nossas comunidades. Isto é que importa.
E o nosso trabalho é um trabalho excepcional nesse aspecto. Nós levantamos a situação dos asilos, que poderia ser catastrófica. Nós, do nosso distrito, montamos o Corona Zero, que acabou fazendo testagem em quase 1.500 asilos. Chegamos a testar 56 mil idosos nessas casas de repouso. Esta é uma prevenção, foi uma prevenção excepcional, né? Evitando a disseminação do Covid-19 com um número de mortes incalculável. A educação básica e a alfabetização, nós temos vários programas aí de alfabetização de idosos, né? Assim como também a doação de bibliotecas, a doação de livros e tal. Nós estamos ajudando a comunidade a ter uma condição de educação melhor. E o desenvolvimento econômico e comunitário nada mais é do que alguns projetos visando a melhoria das comunidades. Por exemplo, se nós montarmos um projeto em cima de padarias, por exemplo, nas favelas, que a gente, inclusive, quando nós distribuímos os filtros nas favelas de São Paulo, chegamos a distribuir mais de 6 mil filtros, atendendo mais de 30 mil pessoas, né? Porque em cada favela, em cada barraco, tem 5, 6, 7, 8 pessoas. Mas também nós pensamos na possibilidade de montagem de padarias. E também, não só padarias, mas também, no caso, costureiras e tal, etc., que a gente pode oferecer as máquinas de costura para que elas tenham, essas costureiras, uma renda per capita melhor e, com isso, há um desenvolvimento comunitário, econômico e comunitário maior. Bom, meus amigos, era isso que eu queria transmitir a vocês. Eu acho que nós temos condições de ajudar muito o próximo através da Fundação.